O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o servidor do Banco Central, Ailton Aquino, vão participar de uma reunião com membros do Partido Social Democrático, o PSD. Encontro que acontece nesta terça-feira. A repórter Soraya Lawande de volta por aqui com os detalhes da informação. Soraya. Adriana, segundo a assessoria de imprensa do senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, essa reunião está marcada para acontecer às 14h desta terça-feira. Havia uma expectativa de que a sabatina acontecesse hoje, terça-feira, mas de acordo com a assessoria, isso não vai acontecer. O que acontece hoje, portanto, é apenas uma reunião na liderança do PSD com o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, portanto, Gabriel Galípolo, e também o servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino. A ideia inicial do próprio Galípolo era, de fato, se encontrar pessoalmente com cada um dos senadores, membros da comissão, mas isso poderia atrasar e muito a realização da sabatina, que ainda não há uma data definida para que ela aconteça. Então, a ideia, a sugestão, a alternativa foi apenas se encontrar e que esses encontros fossem de acordo com as bancadas, Na sua agenda oficial de hoje, o que está marcado é um encontro oficial com o senador Vanderlei Cardoso na bancada do PSD no Senado Federal, reunião que não é aberta para a imprensa. A gente lembra que o senador Otto Alencar foi quem indicou Galípolo para o cargo no Banco Central. A expectativa agora é em torno dessa sabatina, que ela aconteça até mesmo antes da realização da próxima reunião do Copom, que acontece nos dias 20 e 21 de junho. A indicação de Galípolo e também de Aquino para a cúpula do Banco Central representa até uma tentativa do governo de azeitar a relação com a presidência do órgão autônomo, ocupada atualmente por Roberto Campos Neto, para traçar aí uma trajetória descrescente da taxa básica de juros, que inclusive vem sendo criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início de seu mandato. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75%. E a gente segue acompanhando este caso. Certamente. Valeu, Soraya. Até mais tarde um pouquinho. Deixa eu apresentar conosco por aqui nesta manhã Diogo Schelp e Luiz Felipe Dávila, comentando as principais notícias do dia. Sejam bem-vindos. Schelp, vai esquentando o nome de Galípolo para participação na diretoria do Banco Central e as expectativas do governo para mudanças no banco e, claro, para tão discutida a taxa de juros no país. Bem-vindo, Diogo. Boa terça. Obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Exatamente, o Galípolo é aí a aposta do governo Lula para tentar mudar um pouco o clima dentro do Banco Central no sentido de conseguir baixar a taxa básica de juros. Mas, na verdade, ele será mais uma preparação para uma futura troca de presidência do Banco Central. O mais provável é que Galípolo esteja sendo colocado ali, sim, para dar a visão do governo dentro do Copom, das reuniões do Copom, mas, na verdade, pensando no futuro, pensando no momento, na metade do mandato de Lula, em que acabará o mandato de Roberto Campos Neto e provavelmente Galípolo entrará no lugar. A tentativa de fazer com que a sabatina ocorra o mais rápido possível se deve à necessidade ou desejo de que Galípolo já entre na diretoria antes da próxima reunião do Copom, que é em junho, 20 e 21 de junho. Se isso não acontecer, ele só participará da reunião seguinte do Copom, em agosto. Então, daí a corrida para fazer essas reuniões com as bancadas e não necessariamente com cada senador, que também seria uma forma de elevar o nome de Galípolo. De qualquer forma, ele já tem o endosso de Roberto Campos Neto, o que facilita bastante essa futura sabatina. Conosco também, Cristiano Beraldo, bem-vindo. Bom dia, Adriana, Diogo, todo mundo que nos ouve e nos assistem. Bom, a gente tem no Galípolo alguém que está fazendo tudo possível para agradar o governo, para se mostrar uma pessoa de confiança do governo. Ele que visitou feira do MST, nesse esforço de mostrar que ele é uma pessoa confiável e defende as bandeiras do governo. E tem no Roberto Campos Neto alguém que não quer briga.
sinalizou positivamente, enfim, está ali de portas abertas para ser acolhido no Banco Central, e isso facilita o processo burocrático, digamos assim, e político de aprovação do seu nome. A grande preocupação que a gente precisa ter são os acenos que Lula tem feito contra o Banco Central. Aliás, acenos não, críticas bastante duras e objetivas, e a gente tem o péssimo exemplo da Turquia, que baixou juros na marretada. Galípolo está assumindo uma diretoria do Banco Central com grandes chances de ser o próximo presidente do Banco Central, com essa missão de baixar juros na marretada. E isso pode ter consequências terríveis para o Brasil, sobretudo porque, apesar da baixa de juros trazer alívio para o caixa do governo, não se traduz em alívio para a população, porque o spread bancário no Brasil ainda é muito grande, ou seja, a diferença entre o que o dinheiro custa para os bancos e o valor, o custo do empréstimo que os bancos fazem à pessoa física, ao consumidor, à pessoa jurídica. Temos muitos problemas no Brasil. Eu espero que em algum momento prevaleça o bom senso e a gente não caia nessa cilada de baixar juros na marretada. Bom, mais um comentarista aqui conosco, Luiz Felipe Dávila. Dávila, bem-vindo. E essa reunião de Galípolo com integrantes do PSD em relação a discussões partidárias, de que forma, se o Banco Central é um órgão independente, ele deve ou não deve se reunir com políticos? Bom dia, Tiago, Adriana, Schelp e Beraldo. Bom, o ponto importante aqui é o seguinte: a indicação de Galípolo vai mostrar se ele tem capacidade ou não de agir como um técnico no Banco Central. Se os votos de Galípolo for político, provavelmente vai complicar a indicação dele como presidente do Banco Central na sucessão de Roberto Campos Neto. Então, um voto político agrada o governo, mas vai prejudicar a sua credibilidade em ter seu nome aprovado no Senado futuramente. Se Galípolo agir como técnico, vai descontentar o governo, mas cresce a possibilidade do seu nome ser aprovado futuramente como sucessor de Roberto Campos Neto. Ou seja, ele está entre a cruz e a caldeirinha. Se agir politicamente, perde apoio no Congresso para ver seu nome homologado futuramente como possível presidente do Banco Central. Se agir tecnicamente, vai deixar o governo descontente. Portanto, Galípolo vai ter que mostrar que lado ele joga, do lado da política ou do lado técnico. Se jogar do lado da política, vale a pena lembrar aqui o que aconteceu no Brasil, quando a presidente Dilma acabou forçando o presidente do Banco Central, Tombini, a baixar o juro na marra. O que aconteceu foi a explosão da inflação no Brasil, descontrole das contas públicas, pedaladas fiscais, que terminou no impeachment da presidente Dilma em 2016.